seja bem-vindo de volta. Hoje eu vou dar mais umas dicas sobre como trabalhar com Scratch, alguns roteiros para que vocês entendam os principais comandos relacionados à utilização do Scratch. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de tentar tranquilizá-los nesse momento. A partir de agora, quando vocês começarem a trabalhar tanto com o Scratch quanto a linguagem C, algumas comparações podem existir. Ah, mas eu estou demorando um pouquinho mais para entender, ou eu conversei com o meu colega e ele rapidamente já saiu codificando e eu estou com dificuldade. Gente, não precisam ficar ansiosos ou preocupados com isso é extremamente natural. O processo de aprendizagem de uma linguagem de programação, ele requer prática, ele requer uma certa habilidade matemática, que algumas pessoas têm um pouquinho mais e outras não. O que importa, que vocês têm que ter em mente, é uma comparação que deve ser feita lá no final. Quando nós terminarmos essa série de vídeos, quando a gente finalizar essa disciplina, como que você vai estar? Então, nesse momento, a gente está aqui no nível zero, né? Todo mundo na mesma linha. Vamos imaginar aí que ninguém tenha conhecimento muito aprofundado de uma linguagem de programação, está todo mundo aqui no zero. E como é que você vai estar daqui 10 semanas, por exemplo? Que nível que você vai estar? Então, se preocupe em atingir o maior nível que você consegue de aprendizagem, tá? Então, essa é a minha dica inicial nessa aula de hoje. Bom, para que vocês possam trabalhar com o Scratch e depois para que a gente possa trabalhar com uma linguagem de programação que nós vamos trabalhar, que é a C, primeiro nós temos que entender o que é um algoritmo. Então, um algoritmo é um passo a passo para que eu possa resolver um problema. Então, eu faço uma descrição de cada etapa para que eu construa ou que eu resolva algum problema. Eu trouxe para vocês um exemplo bem simples que eu quero que vocês acompanhem. Nesse exemplo, nós temos várias instruções, cada linha, né, pode verificar ali que está numerado, né, de 1 a 17, são linhas de programação. E tanto no Scratch como na linguagem C, as nossas linhas de programação, elas são sequenciais. E essa sequência, ela importa, ela é importante. Ela, na verdade, ela não somente importa e é importante, como ela é fundamental. Então, sempre um programa, ele vai ser lido linha após linha. Então, por exemplo, lá na linha 7, na linha 6, eu tenho colocar meias. Vejam que eu não posso colocar meias, esse é um algoritmo que eu criei aqui para vocês, que nos orienta, né, ou se nós fôssemos o computador, estaria nos ensinando como que eu faço para calçar meias no meu pé. Então, imaginando lá que eu estou sem meia, que eu estou descalço, eu quero criar um algoritmo que me auxilie na hora de eu colocar as minhas meias. Eu posso colocar a meia sem antes ter pego essa meia? Não, né? Então vejam, a etapa 6, que é colocar a meia, ela só pode ser executada depois que as etapas 1, 2, 3, 4 e 5 tenham sido completas, tenham sido finalizadas. Então vamos ver como é que é esse passo a passo. Vejam que na primeira linha, na linha 1, eu criei uma variável que ela vai receber um valor. Então veja ali, meias no pé recebe zero. Significa o quê? Que eu estou descalço e que nesse momento meus pés não tem nenhuma meia vestida nele por enquanto. Então eu estou guardando, armazenando essa informação em algum lugar dentro da memória para que eu possa usar essa informação como checagem depois. Porque depois, quando eu colocar a meia, eu posso checar, eu já tenho meia no pé? Se for diferente de zero, significa que eu já coloquei a meia. E se eu estou ensinando o computador, ele não sabe, ele não tem os nossos olhos, o nosso olhar para olhar para o pé e dizer assim, ah tá com meia ou não está. Então, lembre-se que nós estamos fazendo um algoritmo que a nossa ideia inicial é achar que ele é meio inútil, mas eu estou ensinando o computador a fazer isso. Então vamos lá, meias no pé, recebe zero. Então eu não estou calçando nada nesse momento. Então, enquanto veja, uma expressão aí agora diferente também, enquanto meias no pé, aquele símbolo ali de exclamação e mais, ele em linguagem de programação, ele representa o diferente. Enquanto meias no pé for diferente de 2, ou seja, eu preciso, tendo, né, normalmente as pessoas têm 2 pés,
E eu quero, então, um algoritmo que me coloque um par de meias. Então, enquanto as meias forem diferentes de 2, eu já falei inicialmente que ela é zero, então ele vai passar nessa etapa, ela é diferente de 2. Abrir a gaveta. Então, eu abro a gaveta, procuro a meia. Se, vejam, aqui eu tenho primeiro uma estrutura também, todas essas palavras que estão marcadas em negrito, elas têm algum sentido dentro da linguagem de programação. Então, se você encontrou uma meia, ou seja, você abriu a gaveta e lá dentro tinha uma meia. Então, já que você encontrou essa meia, que é até um questionamento, né? Se esse questionamento for verdadeiro, sim, você encontrou a meia. Então, o que você vai fazer com essa meia? Passo 6. Vou colocar a meia no pé mais mais. O que significa isso? Eu vou adicionar uma unidade àquela unidade lá em cima, meias do pé, que eu tinha falado que inicialmente ela era zero. Quando eu coloco meias no pé mais, eu estou adicionando uma unidade à informação meias no pé. Então agora eu não tenho mais zero, eu tenho um, que continua sendo diferente do 2 lá, que o nosso enquanto ele está numa estrutura de repetição, enquanto não for verdade aquela estrutura, ele vai continuar fazendo. Então, meias no pé mais mais. Procurar por meia do mesmo par. Então, eu continuo ali na minha gaveta procurando. Se eu achar a meia do mesmo par, então, o que eu tenho que fazer? O que para nós deve ser bem óbvio, né? Eu vou colocar a meia do mesmo par no outro pé, obviamente também. Então, meias do pé mais mais. Eu tinha zero, agora eu já tenho uma meia num pé, e agora, colocando a outra meia, eu tenho outra meia no outro pé. Eu tenho duas meias inseridas já nos meus pés. Fecho a gaveta. E aí, eu vou voltar esse meu loop, eu volto na etapa 2 e eu faço o questionamento ainda. Eu tenho diferente de 2? Não, não é diferente de 2, é igual a 2. É, então eu posso parar o processo. Mas o que vai acontecer? Vejam, a linha 5 ela está no mesmo alinhamento da linha 13. Se encontrou uma meia, então, ou seja, se eu encontrei, se é verdade que dentro da minha gaveta tem meia, eu sigo e executo os passos da linha 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Porém, se a linha 5 não for verdade, eu abri a gaveta e não tinha meias ali, eu tenho que fazer uma outra coisa. O que eu faço? Se não, removo a primeira meia e meias recebe menos menos. Ou seja, eu não achei o par da meia, né? Então vamos ali na linha 9. Eu não achei o par da minha meia, eu perdi, tá? Em algum lugar, eu guardei no lugar errado. Então eu preciso localizar essa meia. E ainda, na linha 16, se não relacionado realmente à linha 5. Se eu não encontrei a meia, o que eu tenho que fazer? Lave suas meias. Provavelmente todas, se eu for lá no meu saco de roupa suja, na minha gaveta de roupa suja, as meias devem estar colocadas lá dentro. Se não tiver nenhuma meia, ainda poderia colocar esse algoritmo nosso, poderia continuar, ter outras informações desse algoritmo. Ah, mas se eu não tenho meia nem na minha gaveta e nem na minha roupa suja, será que eu estou sem meia? Eu preciso comprar meia? Ou seja, eu preciso ter uma análise e pensar bem no meu problema, e o meu algoritmo é aquele que, num conjunto de passos finitos, ele me entrega uma solução. Então, observem que nesse pequeno exemplo que eu estou dando para vocês, várias estruturas são importantes de vocês memorizarem. Primeiro, o algoritmo ele é sequencial. Então, o fato de eu ter uma linha 1, 2, 3, 4 sucessivamente, eu preciso ter em mente que a linha 1 é sempre executada primeiro. A linha 2, a 3 e a 4, elas só vão ser executadas após a execução da anterior. Então, existe muita diferença entre eu abrir uma gaveta e colocar a meia, ou eu simplesmente colocar a meia. Se eu não tenho essa meia na minha mão, eu não posso colocar. Beleza? Espero que isso aí tenha ficado entendido, mas qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso na sequência. Mas vejam, aquela linguagem que nós colocamos ali, ela é uma linguagem muito próxima à nossa linguagem natural. Ele é um passo a passo, é uma receita de bolo. É a mesma coisa que você pegar, quero fazer um bolo de chocolate. Então eu vou lá, passo 1,
pego a batedeira, passo duas xícaras de açúcar, misturo com 2 ovos, coloco o óleo e assim sucessivamente, até que eu bato o meu bolo lá e coloco no forno. Essa é a minha receita passo a passo. Em linguagem de programação, ela se mantém esse passo a passo. Porém, eu estou restrita a um conjunto de palavras reservadas que pertencem à linguagem. Então, um exemplo disso é essa estrutura que vocês podem visualizar ali, que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, essas 5 linhas, elas são responsáveis, fazem parte da linguagem C, são 5 linhas que se relacionam à linguagem C, são linhas de comandos e instruções da linguagem C, e cada uma dessas linhas ela tem a função de executar ou de realizar um passo para um conjunto de passos. Nesse caso, é um exemplo bem simples, eu estou escrevendo na tela Hello World. O primeiro programa que toda linguagem de programação ensina a fazer é o Hello World, que nada mais é do que você escrever uma palavra na tela. A gente vai ver com calma isso quando a gente estiver trabalhando lá nos tutoriais das aulas práticas. Bom, eu gostaria também agora de passar para vocês algumas características da utilização do Scratch. Então, nós vamos utilizar nesse primeiro momento o Scratch para que vocês fiquem um pouquinho mais familiarizados com essas estruturas anteriores do algoritmo que eu mencionei. Criação de variáveis, utilização de estruturas de condição, se isso, faça aquilo, se não, faça aquele outro. Repetição, enquanto não chegar ao número 10, execute tantas vezes essa linha de comando. Nós vamos fazer uma série de exercícios no Scratch sobre isso. O Scratch trabalha com instruções, assim como um algoritmo que tem passo a passo. Então, qual que é a primeira instrução que eu consigo visualizar dentro do Scratch? É a instrução que vocês têm ali, when, tem uma bandeirinha verde, click it. Ou seja, quando você clicar, o que vai acontecer? Então, essa é a primeira instrução de todo conjunto de comandos que você pode trabalhar dentro do Scratch. Quando houver um clique, ou quando start, né, quando começar o código, faça esse conjunto de instruções ou esse passo a passo. Ali tem alguns exemplos, então say hello world, say olá mundo, qualquer coisa. Say significa que eu quero que ele mostre na tela, que ele escreva na tela aquela palavra que está ali dentro daquele quadradinho branco. Além disso, eu posso ter tem N instruções que são prontas, que eu posso utilizar no Scratch, como, por exemplo, wait. Aguarde tantos minutos para fazer alguma coisa, ou por tantos minutos faça alguma coisa. Posso colocar som, então, enquanto eu escrevo Hello World, eu toco uma música de fundo. São instruções típicas desse programa desenvolvido pelo MIT. Outro conjunto de instruções que podem ser executadas são o que nós chamamos de expressões booleanas. Uma expressão booleana é aquela que retorna apenas 2 valores. Ou aquela expressão ela é verdadeira, então quando eu leio aquela expressão, ela me responde que aquilo significa uma verdade, ou aquilo é uma expressão falsa, ela não está correta. Por exemplo, touch mouse pointer. Ela responde para mim verdadeiro ou falso se o usuário clicou ou não o mouse. Se o usuário clicou o mouse, é true, ou seja, é verdade, ele clicou nesse mouse, ele está clicando no mouse nesse momento. Caso contrário, o usuário não está clicando no mouse, é falso. Além disso, mouse down, ele está com o mouse pressionado. Então, eu também obtenho uma resposta de verdadeiro ou falso, true ou false. Eu posso comparar 2 valores. É verdade, e eu posso sempre fazer essa pergunta, é verdade que o número que está no primeiro quadradinho ali do verde, é verdade que o primeiro valor é maior ou é menor do que o seguinte, nessa comparação? É verdadeiro ou é falso isso? Também tenho expressões com a palavrinha and, quando as duas situações precisam ser verdadeiras para que a expressão inteira seja verdadeira. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Outras coisas que são comuns de utilizar expressões booleanas é quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo. Eu quero pesquisar alguma coisa que acontece no verão ou no inverno
todos os dias da semana. Então, vejam, se todos os dias da semana estiverem clicados, significa que todos os dias da semana são verdadeiros. São expressões típicas utilizadas em sites de busca. Além dessas expressões booleanas, nós temos também expressões condicionais. Eu utilizo essa condição como uma decisão para que o meu código siga em frente ou não. Ou ele vai seguir em frente ou ele vai parar. Então, são 3 tipos de condições que nós temos. Nós temos a primeira condição, que é o if, que significa se em português. Então, if, uma condição que eu vou escrever, se essa condição for verdadeira, ele executa o passo seguinte, a instrução seguinte. Por exemplo, se chover, o que vai acontecer? Então, se chover, eu olho lá para fora, está chovendo? Não está? Se for verdade, se chover for uma verdade, se estiver chovendo, o que eu faço? Então, eu fico em casa. Eu só vou ficar em casa se estiver chovendo. Porém, eu não coloco uma outra condição, uma condição contrária a essa situação prévia. Então, eu posso ter estruturas que eu só quero fazer uma verificação inicial. Se estiver chovendo, fico em casa. Mas também, outras situações, eu posso querer ter opção, que é o caso if-else. Então, se estiver chovendo, eu fico em casa. Caso contrário, não está chovendo, está um dia lindo lá fora, um sol maravilhoso. Se estiver chovendo, se isso for uma verdade, eu vou ficar em casa. Não está chovendo, tem um dia de sol. Então eu vou optar por ir à praia. Eu tenho 2 condições. Quando uma for verdade, eu executo aquilo. Se a outra for verdade, eu vou executar a outra coisa. Mas também haverá situações onde eu quero uma terceira, uma quarta, uma quinta opção. Vamos ver como é que funciona o if-else novamente. Então, se chover, eu vou ficar em casa. Se não, caso contrário, não está chovendo. Se estiver calor, veja, pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio. Nos países que isso acontece, pode estar nevando. Então, são diferentes condições meteorológicas que me dão opções de escolha sobre o que eu vou fazer do meu futuro. O que eu quero fazer nos próximos dias, ou o que eu quero fazer. É muito comum hoje a gente olhar na previsão do tempo, né? Deixa eu ver aqui como que vai ser a previsão do tempo nos próximos dias. Se tiver sol, eu faço tal coisa, se não... Então, vejam, eu posso colocar essas estruturas também dentro do meu computador, né? Posso fazer esse conjunto de estruturas para que o meu computador tome a decisão na resolução de alguns problemas. Isso pode ser uma condição matemática, não precisa ser uma condição meteorológica. Então, se o número for maior do que 10, eu faço alguma coisa. Se não, se a expressão matemática, o resultado da expressão matemática for maior do que 1000, eu faço alguma coisa. Caso contrário, eu faço outra. Então, veja, quando esse if-else, nós chamamos de estruturas condicionais alinhadas, né? Eu tenho um após o outro. Então, se chover, se isso for verdade, se está chovendo, eu fico em casa. Se não, se estiver calor, eu vou à praia. Se não, vou acampar. Então, não está chovendo, mas não está calor, está frio, por exemplo. Aí, eu posso entrar em mais detalhes sobre essas minhas condições. Nesse caso, eu não coloquei. Coloquei, se estiver chovendo, fica em casa. Se não, se estiver calor, vou à praia. Se não está nem calor nem chovendo, eu vou acampar. Espero que tenha ficado claro essa estrutura condicional, porque a gente vai usar bastante ela nos nossos códigos. Além disso, pessoal, eu tenho o que nós chamamos de loops. Todas essas estruturas que eu estou falando para vocês, que nós vamos trabalhar dentro do Scratch, elas são estruturas que são típicas de uma linguagem de programação. Então, o Scratch, apesar de ser bastante simples e trabalhar em blocos, onde você só arrasta esse bloco e esse bloco tem um significado, ele é muito semelhante a uma linguagem de programação porque ele é sequencial e eu defino comandos para essa sequência. Então, o que significa um loop? Um loop é uma declaração de um conjunto de instruções que eu quero que se repita. Então, por exemplo, eu quero verificar as notas e as médias de uma turma inteira. Então, eu vou pegar o primeiro aluno, a Ana, e vou verificar a média da Ana. O próximo aluna é a Cibele. E assim sucessivamente. Eu vou fazer esse processo de criação, de definição de nota para vários alunos. Então, eu tenho vários tipos de loop. Eu posso colocar um loop forever, que ele vai ficar executando ali
né, infinitamente, mas normalmente nós utilizamos uma repetição controlada, onde eu defino, eu quero que eu tenho 40 alunos numa sala, então eu vou pedir a nota de 40 alunos. Então repita 40 vezes, né, por 40 vezes eu vou inserir dados de alunos no meu sistema. Variáveis. Também lá no início, naquele nosso algoritmo que a gente tinha escrito numa linguagem mais semelhante ao português, né? Aquele tipo de algoritmo nós chamamos de pseudocódigo. Então, lá no pseudocódigo, a primeira linha eu tinha a definição de uma variável. Então, a definição de variável, ela permite que eu armazene uma informação na memória do computador. Para que eu quero fazer isso? Até para que eu possa calcular, né? Eu quero fazer, por exemplo, quero calcular um aumento de uma porcentagem qualquer de valor sobre o salário de um grupo de pessoas numa empresa. Então eu faço uma verificação, eu vou criar um aumento de salário para aquelas pessoas que tenham filhos. Então, se a pessoa tiver, já tem uma condicional aqui, se a pessoa tem filhos, eu vou colocar 5% de aumento no salário dela. Mas vejam, eu preciso ter uma informação prévia armazenada sobre essa pessoa. Primeiro, eu tenho que ter guardado o valor do salário atual dela, eu preciso ter guardado o número de dependentes, né, quantos filhos ela tem. Então, uma série de informações que precisam ser armazenadas. Tudo isso eu coloco no que nós chamamos de variáveis. Também eu tenho o que nós chamamos de arrays, né, matrizes, onde eu quero colocar várias informações sobre várias coisas num único local. Então, uma variável, ela permite que eu armazene um valor por vez. Então, o salário do funcionário. O funcionário não tem 10 salários, ele pode ter comissão, pode ter outros valores que agregam a esse salário, mas o salário base do funcionário ele é único. Então, eu tenho uma variável chamada salário base, aonde eu vou ter um valor a cada vez. Então, quando a pessoa tiver um aumento no salário, aquele valor anterior ele é perdido. Eu faço uma atualização, mas aquela posição na memória, ela só cabe um valor por vez. Tem outras situações ou outras circunstâncias na área de programação que eu preciso que o mesmo nome seja referenciado para várias coisas. Um exemplo clássico de array é nós utilizarmos uma fotografia. Uma fotografia ela é um array, porque ela tem um conjunto de pixels, cada pixel para representar ou para formar uma fotografia, ele é composto por linhas e colunas. Então, linhas e colunas, ela é uma matriz. E essa representação também eu posso fazer para modelos matemáticos e para usar em diferentes resoluções de problemas computacionais. Bom, pessoal, rapidamente, né, eu coloquei para vocês assim de forma geral o que acontece com os principais estruturas do Scratch. Na próxima, agora, depois dessa aula, vocês já vão ter o primeiro exercício para ser feito. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar e-mail ou a gente conversar com os meios de comunicação que a gente já combinou. Tá? Espero que fique entendido e qualquer coisa estou à disposição. Falou? Até mais!